Quero saudar a todos que me ouvem com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste áudio, eu quero fazer um breve comentário, um texto da Palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 18 a 32, que diz: Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seu discurso, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso, Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural, no contrário à natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça e iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Amém. Nesse texto, o apóstolo Paulo declara com muita precisão sobre a justiça de Deus, depois de falar nos versos 16 e 17 sobre o poder transformador do Evangelho, poder de libertar, transformar e salvar a todos os que creem. Paulo agora mostra a justiça de Deus, o mesmo Deus que se manifesta como Salvador, também se manifesta como justiça. A partir do verso 18, o apóstolo Paulo começa a falar sobre o juízo de Deus. Ele nos ensina que a ira de Deus se manifesta nesse tempo presente sobre a impiedade e injustiça dos homens. Paulo afirma que a ira de Deus se manifesta contra o pecado e a rejeição da verdade. Nos versos 19 e 20, nos conta com precisão, ou melhor, nos fala com precisão sobre os atributos de Deus. Deus se manifesta em nós porque Ele mesmo tomou a iniciativa de se manifestar, por meio dos seus atributos e não apenas no homem, mas em toda a natureza. O que deixa claro para nós que nenhuma pessoa tem desculpas diante de Deus de não os ter conhecido, pois Deus mesmo se auto-manifestou em toda a criação. Com toda a propriedade, então, a ira de Deus se manifesta sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade
em injustiça. Nos versos 21 a 23, o apóstolo Paulo nos mostra que são esses homens que vivem na impiedade. Quem são os que detêm a verdade de Deus em justiça? Diz o texto: aqueles que, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram e o seu coração se obscureceu. Mesmo Deus se auto-manifestando, ainda que vendo os atributos de Deus, o seu eterno amor em toda a natureza, há os que decidem conscientemente a não adorá-lo nem glorificá-lo. Há os que pensam ser sábios, mas agem como loucos, deixando de adorar ao Deus vivo, real, para se apegar a imagens do homem corruptível. Paulo faz referência aqui à maior expressão de loucura humana. Sobre esses que assim agem, a ira de Deus se manifesta. De que forma a ira de Deus se manifesta? O verso 24 diz que Deus, em sua ira, os entregou às paixões infames. Significa que Deus deixou-os à mercê dos seus pecados. Por isso vivemos tempos de tanta degradação moral, em que muitos têm se distanciado da vontade de Deus. O verso 26 e 27 nos fala sobre as relações sexuais. Nos versos 25, ele fala da idolatria, dos falsos deuses. Todo tipo de idolatria tem origem satânica, sem qualquer verdade ou poder. Já no verso 26 e 27, nos fala das relações sexuais, fala do homossexualismo, do lesbianismo, das relações essas que são contrárias à natureza. Estão na contramão da vontade do Criador. As práticas homossexuais são pecado. Segundo Levítico, capítulo 18, verso 22. Em toda a Bíblia, vemos Deus como um Deus que busca o pecador, que salva o pecador. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado por ele praticado. O verso 28 fala de uma mente perversa, sem sentimento, sem qualquer sensibilidade moral. Nos versos 29 a 32, Paulo nos apresenta uma das mais extensas listas de pecado de toda a Bíblia. Nesses versos, vemos a amplitude da depravação moral humana. O verso 32 diz que todos são dignos de morte. Mas Deus não desiste do homem. Deus, amando ao homem, e por isso dá sempre uma oportunidade, uma nova chance, para que ele se arrependa, se converta e seja transformado. Portanto, Deus em Cristo Jesus nos justifica de todo pecado. Mas há uma condicional. A condição para que o homem seja justificado é de aceitar a justiça de Deus, que é pela fé em Cristo. No capítulo 5, verso 1 de Romanos, Paulo vai dizer que, tendo sido justificados pela fé em Cristo Jesus, temos paz com Deus. No capítulo 6, 23, Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. No capítulo 8, verso 1, ainda, Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, pois não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amados, esta é a palavra de bênção para você. Se porventura essa mensagem está sendo alcançada, está sendo ouvida por alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não demore em fazer isso. Aceite o plano da salvação de Deus para a sua vida. Deus tem prazer em salvar o homem, porque Deus ama o homem, o ser criado por ele. Eu quero, Deus quer, e você precisa da salvação eterna. Deus o abençoe.